Vamos lá, rapaziada, hoje finalmente é de fato jogo rápido aqui, até porque eu só tenho um jogo para comentar no vídeo de hoje. Vamos falar dessa vitória do Manchester City para cima do Copenhagen aqui na Dinamarca. Cara, mais uma vez eu cubro um jogo aqui, mais uma vez saio impressionado com essa torcida do time dinamarquês. A gente pode pensar, caramba, como é que na Dinamarca tem torcida que canta? Tem, os caras cantam bastante e foi assim o jogo inteiro, mesmo com o amasso do Manchester City, tá? Foi um amasso, foi um amasso. Cara, 79% de posse de bola. No primeiro tempo terminou com 76% e foi a maior posse de um time nesta edição da Champions na primeira parte de uma partida. Então assim, cara, foi um negócio impressionante. Foram 27 chutes a gol do Manchester City contra 4 do time da casa. Então assim, o 3-1 que saiu no finalzinho, o terceiro gol do Manchester City, ele deu mais justiça ao placar, porque se fosse 2-1 teria sido uma infelicidade do Manchester City de não ter conseguido sair com um placar um pouquinho mais elástico, tá? O Manchester City que embala ainda mais, né? Segue embalado, para variar, nessa altura da temporada ele vai emendando jogos de invencibilidade, agora 14, vai emendando vitórias, agora 11, e ele atinge um recorde histórico entre clubes ingleses na era moderna da Liga dos Campeões, que são 9 vitórias consecutivas na Champions, desde a temporada passada. Portanto, nunca ninguém tinha conseguido isso. E também um recorde geral entre todos os times, não só ingleses. É o primeiro a marcar 3 ou mais gols em 7 partidas consecutivas da Champions, todas dessa edição da Liga dos Campeões. Foi o Manchester City que teve uma escalação de gala, a estreia do Kevin De Bruyne, uma estreia com 2 assistências e um gol, dos 3 gols marcados pelo City, só isso. Se bem que eu acho que tecnicamente a UEFA não deu a primeira assistência para o De Bruyne, o que é um negócio que eu não consigo entender por quê. Enfim, é uma assistência rara, né? Porque foi muito mais na raça do que na técnica. Ele desarma e briga pela bola, não desarma, ele vai em 2 divididas e consegue na segunda, talvez sem querer, dar assistência ali para o belíssimo gol do Bernardo Silva, mas enfim, foi a estreia do Kevin De Bruyne, voltando para a escalação, nessa edição da Liga dos Campeões, e o Foden chegou ao jogo de número 50 dele na história da Champions. Aos 23 anos e alguns dias, ele é o inglês mais jovem a atingir essa marca. Mais uma entre tantas que o Foden ele consegue e jogou demais, tá? Outro que jogou demais. O Manchester City teve a escalação de gala porque foi aquele Manchester City que entrou para controlar o jogo, né? Para trocar 1 milhão de passes, como o Guardiola gosta de falar. A gente teve Ederson, Walker e Ake nas laterais, na zaga Stones e Rúben Dias, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo e na frente Foden de um lado, Grealish, que voltou ao time titular depois de 5 partidas consecutivas na reserva, e Erling Haaland. A primeira vez, portanto, que Haaland e De Bruyne jogaram juntos nesta edição da Champions. A infelicidade fica por conta do Jack Grealish, né, cara, que sai machucado no primeiro tempo. O Guardiola diz que parece ser muscular na virilha, o que é uma terrível notícia. Por mais que ele não venha jogando uma grande temporada, ele fazia um bom jogo. E, cara, recuperação técnica depende, claro, de estabilidade física, e ele machucado só atrapalha tudo, né? Tanto e principalmente a temporada dele, quanto também a temporada do Manchester City. Entra o Doku, que dá outras características, e o Doku, por mais que individualmente não tenha ido tão mal, ele também não foi tão bem, e acho que com a saída do Grealish e a entrada do belga, o City perde um pouco, e perdeu um pouco de controle, principalmente no fim do primeiro tempo. Tanto é que depois do gol marcado pelo Copenhagen, o gol de empate, um empate impressionante, porque enfim, foi o primeiro chute a gol do Copenhagen no primeiro tempo, e foi um erro do Ederson, um erro bem claro do Ederson. Ele tentou achar o Ake num passe, deu no pé de um jogador do Copenhagen, o Rúben Dias conseguindo bloquear o chute, e no rebote o Madsen fez um belíssimo gol para explodir esse estádio aqui. E aí nos minutos finais, nessa sorte aí do De Bruyne barra raça, o Bernardo conseguiu fazer o 2-1 logo antes do intervalo. Só que entre o segundo gol do City e o intervalo, o Pep ele dá
não é uma bronca, mas ele chama a atenção do Doku falando, cara, agora é prender a bola, tá? Porque o Doku ele tem como natureza a verticalidade, né? A busca pelo drible. Então, eu entendi o que o Guardiola quis dizer ali para o City não perder o controle mais uma vez. Imagina se perde mais uma bola, como perdeu do primeiro gol e toma o segundo. Então, enfim, é essa tentativa de controlar. O Grealish já se reprogramou para ser um pouco mais o jogador do controle do que o jogador do drible. Não sei se o Doku vai passar pelo mesmo processo, se foi uma coisa circunstancial. O ponto é que o gol sofrido pelo City, ele acusa um problema do time na temporada. Nessa Champions, em apenas um jogo de um grupo fácil, com exceção do Leipzig, o City não sofreu gol. Né? São 7 partidas, 6 sofrendo pelo menos um gol por jogo. Só não sofreu em casa enfrentando o Young Boys. E na temporada são 37 partidas e apenas 11 saiu sem sofrer gol. Então, assim, há um problema, sim, de vulnerabilidade da defesa do Manchester City. O segundo tempo teve uma trama de ainda maior domínio do City, chances perdidas, um City que estava tentando também cozinhar bastante o jogo para ver se conseguia fazer o terceiro gol e voltar a cozinhar ainda mais, em fogo baixo, em fogo lento, e aí sai no finalzinho uma tabela bonita entre o Foden e o De Bruyne, e o 3-1 que dá uma justiça, repito, ao placar em relação ao que foi ao jogo, o que foi o jogo. O De Bruyne, mesmo sem contar essa assistência que eu acho que a UEFA não contou, ele traz algo que eu acho importante para quem ainda pensa que ele não é decisivo em jogo grande, o que eu acho uma loucura, acho um terraplanismo do futebol. Nas últimas 22 partidas de mata-mata na Liga dos Campeões, ele tem 10 gols marcados e 10 assistências. 22 partidas, 10 gols marcados e 10 assistências, mata-mata, tá? E ele é apenas o 4º jogador a marcar pelo menos 10 gols no mata-mata da Champions desde 2020. Ele está atrás apenas do Benzema, que marcou 17, do Haaland, que marcou 13 e do Lewandowski, que marcou 11. 3 artilheiros, 3 caras que estão ali primordialmente para fazer gol. E o De Bruyne é o 4º dessa lista com 10. E ele não tem a, entre aspas, a obrigação, a função primária de fazer gols. Então, é isso, né? Mata-mata de Champions, repito, meus amigos e minhas amigas. Eu termino o vídeo de hoje recomendando que você busque nas redes sociais da TNT Esportes, caso você ainda tenha tempo para me escutar, as entrevistas que eu fiz com o Foden e com o Jeremy Doku, que fala muito sobre dribles e inspirações e etc e tal. Então, eu gostei desses papos, foram curtos, mas acho que foram interessantes. São 2 caras que... O Doku, a primeira vez que eu entrevisto, né? E o Foden não entrevisto com tanta frequência como gostaria, então eu gostei. É isso. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo. Eu preciso me esquentar porque tá muito frio aqui e olha que eu moro em Manchester.